eu queria pedir para que nós estivéssemos orando nesta hora, tá ok? E vamos lá então. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos as nossas vidas nesta manhã nas tuas mãos e pedimos para que tu possas estar conosco, Senhor, em nome de Jesus, falando aos nossos corações através da tua palavra, nos ensinando mais uma vez. Queremos aprender de ti. Tua palavra é rica, é doce. A tua palavra, Senhor, é que nos consola, é que nos dá direção. Por isso, ministre aos nossos corações nesta manhã, crendo, Senhor, que tu fará mais do que estamos pedindo ou pensando, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Em nome de Jesus. Queria pedir aos irmãos que já estão conectados na nossa EBD, eu queria pedir para que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Nós leremos a partir do versículo 22. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 22. Ok? Então, eu queria pedir aos irmãos, ou às irmãs, né? Que quem achar, dê um glória a Deus aí, fala aí um ok, achei, qualquer coisa. Amém, amém. Glória a Deus. Vitor, né? Falou amém. Então, nós estaremos orando aqui. Desculpe, nós estaremos lendo Atos, capítulo 11, versículo 22. Vamos lá. Versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e homem de fé. Continuando o versículo, e muita gente se uniu ao Senhor. Amém, amados? Em nome de Jesus, o papo que nós estaremos assim batendo hoje com os irmãos, né? Teremos uma conversa, é um estudo-conversa que nós teremos com os irmãos. Eu quero falar sobre uma personagem da Bíblia muito importante, né? Creio que para a época e até para os nossos dias, pelo aprendizado que essa personagem pode nos trazer, né? Nós queremos falar sobre uma pessoa que algumas vezes passa até desapercebido quando nós lemos o livro de Atos. Mas com certeza essa pessoa foi de grande valia, teve grande relevância na história da igreja, né? Nós queremos falar sobre um homem chamado Barnabé. Ok? Um homem chamado Barnabé. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos estar aqui discorrendo aqui sobre o livro de Atos, né? E vendo aqui, encontrando os momentos em que Barnabé aparece para que possamos tirar para nós aprendizados com relação à vida de Barnabé. Então, nós acabamos de ler o versículo 22 ao versículo 24 do capítulo 11 aqui do livro de Atos, que fala sobre Barnabé. Qual é o pano de fundo desse versículo, ou desses versículos que nós lemos aqui? O que acontece é que a igreja já tinha sido inaugurada, mas só que existia uma igreja. Existia a igreja de Jerusalém. Essa igreja de Jerusalém era uma igreja gigantesca, meus irmãos. Alguns estudiosos acreditam que essa igreja de Jerusalém chegou a ter 100 mil membros. Era uma igreja gigantesca, a igreja de Jerusalém. E o que aconteceu é que os dirigentes, os líderes da igreja de Jerusalém, a paz do Senhor, irmã Catarina, que está nos assistindo, glória a Deus. Os líderes da igreja de Jerusalém, a paz a todos, a irmã Catarina está falando a paz a todos, a paz do Senhor, minha querida. Os líderes da igreja de Jerusalém ficaram sabendo
que lá na Antioquia, né, Deus estava fazendo uma obra tremenda. Pessoas estavam se convertendo. Mas só que, o que aconteceu ali? Né? Não havia pessoas experientes, né? Não havia discípulos, né, com uma certa bagagem espiritual para que estivesse ali conduzindo aquele povo. O que aconteceu com a igreja de Jerusalém com relação a essa igreja que surgiu na Antioquia, a igreja dos gentios? Não era a igreja de judeus, era a igreja dos gentios, pessoas que não faziam parte do povo judeu. O que aconteceu? Eles resolveram enviar para lá um homem chamado Barnabé. A palavra de Deus nos fala, aí no versículo 24, que Barnabé era um homem de bem, era um homem cheio do Espírito Santo e era um homem de fé. A palavra nos traz Barnabé como uma pessoa conhecida naquele meio ali, na igreja de Jerusalém, entre aquelas 100.000 pessoas que congregavam ali em Jerusalém, um homem de destaque. Um homem de destaque por sua postura de fé. Um homem de destaque é como se nós olhássemos. A pastora Daniela está cumprimentando aqui a irmã Rose Miranda. Amém, em nome de Jesus Cristo. Um bom dia, a paz do Senhor Jesus. Amém. Então, o que a gente percebe aqui, né, é que em meio a essa turma toda que congregava em Jerusalém, né, se nós formos contextualizar, nós entenderemos Barnabé como aquele homem que aquele irmãozinho na igreja, de bem com a vida, irmãozinho que dá um bom testemunho, o irmãozinho que sempre está orando, sempre está se afastando das coisas que vão na contramão da palavra de Deus, uma pessoa que vivia em novidade de vida. Esse era o Barnabé da Bíblia. E foi exatamente esse varão, esse homem de Deus, que foi levado para Antioquia da Síria para estar ali com os irmãos, os novos convertidos, para começar a conduzir aquela igreja. Eu queria que você voltasse um pouquinho na sua Bíblia, já que você está ali no capítulo 11 do livro de Atos, volte aí um pouquinho comigo aqui, vamos lá para o capítulo 4, para que a gente possa ver aonde apareceu esse Barnabé pela primeira vez. Vamos lá, aqui capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós começamos a perceber aqui a pessoa de Barnabé, né? Tema de hoje, a pastora colocou aqui, Barnabé. Né? Então, lá no capítulo 4, eu queria que os irmãos olhassem aí, versículo 36, o que está escrito. Vamos lá, versículo 36 do capítulo 4. Vamos lá. Então, José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A palavra de Deus começa nos falando sobre a questão de Barnabé. Se nós lermos antes um pouquinho, o qual nós não vamos fazer, nós entenderemos que a igreja, ela vivia num clima muito bom. Mas tudo com relação àquelas pessoas ali eram incomuns. Né? É como se ninguém fosse rico e ninguém fosse pobre, as pessoas se ajudavam. Aí aparece nesse cenário esse homem chamado Barnabé, né? E a palavra de Deus nos fala que ele era apelidado aqui. O nome dele, na verdade, era José, mas ele foi apelidado pelos apóstolos de Barnabé, ou seja, era um apelido. Barnabé era um apelido, o nome dele era José, mas devido à sua postura, devido à sua conduta no meio da igreja, ele foi apelidado de Barnabé, que traduzido significa filho da
consolação, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que esse prefixo bar, ele significa filho, exatamente aqui, ó, filho, né? Bar é uma junção de palavras, tipo, aparece algumas vezes na igreja, na Bíblia, Bar Jesus, né? Aparece em outras situações, muito, Bar Rabás, né? A pastora Verônica entrou aí, está nos assistindo. Seja bem-vindo, pastora Verônica. Deus abençoe. Manda um grande abraço para essa igreja aí abençoada, fonte de amor. Tá ok? E o nosso irmãozão Marcelo também está nos assistindo. A paz do Senhor Jesus, meu querido. Então, olha só. Esse nome, esse prefixo bar, ele vem significando filho. E a outra parte que o completa, geralmente vem significando alguma coisa relacionada a essa pessoa. Quando nós olhamos para o nome Barnabé, Bar, como nós já falamos, significa filho. E Nabé, né? Nabé, ele tem o seu significado de paraclisis. Paraclisis, né? Algumas pessoas, irmãos, essa personagem, para alguns pregadores, não são novidade, não. Se nós olharmos na internet, nós vamos encontrar assim, muitas pessoas falando sobre esse homem Barnabé. Né? Inclusive tem até uma palavra interessante do pastor Eliúbe, fator Barnabé, né? E outros irmãos muito conhecidos que falam sobre Barnabé. Então é muito interessante nós atentarmos para isso. Essa parte Nabé significa paraclisis, né? Paraclisis. Essa palavra paraclisis, ela tem a mesma origem da palavra paracletos. Paracletos. Quem não conhece a palavra paracletos é Espírito Santo. Né? Jesus ali, quando fala sobre o Espírito Santo, ele fala sobre paracletos. Ele fala, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Né? Mas o paracletos vai vir, Jesus falando. Se eu não for, ele não vem. Então eu tenho que ir para que ele venha. Então a palavra de Deus nos fala, Jesus falando que viria uma pessoa para não nos deixar órfãos. Né? Viria uma pessoa para estar conosco, nos ajudando, nos guardando, nos consolando, nos exortando. E esse seria o paracletos, da mesma raiz da palavra paraclisis. Então, quando nós olhamos aqui, né, para esse nome Barnabé, Bar, filho, paraclisis, filho da consolação. Sabe o que é isso, queridos? Filho da consolação, paracletos, exatamente, Espírito Santo. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Significa que os apóstolos, os irmãos da época, consideravam o irmão Barnabé como filho da consolação. Ou seja, contextualizando, Barnabé, esse José, ele não pode continuar sendo chamado de José. O nome dele agora, o apelido dele vai ser Barnabé. É um homem cheio de Deus. É como se você estivesse congregando ali na sua igreja e diante da tua postura, diante da tua maneira de viver, da tua maneira de se relacionar com as pessoas falam assim, não, tu não pode chamar mais, né? Você não pode chamar mais Daniela, não. Você não pode chamar mais Vanessa, não. Você não pode chamar mais Catarina, Verônica. Você agora vai ser conhecido como a ungida, né? Aquela que é cheia do Espírito Santo. Então as pessoas começaram a chamar Barnabé porque Barnabé era um homem que dava testemunho de vida. Aí nós vemos aqui que Barnabé, ele vendeu uma herdade, uma propriedade, né? Provavelmente essa propriedade era em Chipre, um lugar onde o metro quadrado era caríssimo.
pelo fato de Barnabé ser de Chipre, provavelmente essa propriedade era de lá, né? É como se nós pegássemos uma propriedade, hoje aqui no Rio de Janeiro, falando a nível de Rio de Janeiro, uma propriedade ali no Leblon, né? Um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro, se não for o mais caro, e vende uma boa, uma bela propriedade e pega e coloca aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos distribuíssem da maneira que fosse necessária para suprir a necessidade da igreja. Isso impactou as vidas daquelas pessoas naquele período, né? A ponto de acontecer até um desastre por causa disso. Por quê? Porque logo depois, quando acaba esse versículo 37, a gente olha aqui, ó, olha aqui o texto, o título do texto do capítulo 5, Ananias e Safira. Ananias e Safira quis ter, né, a mesma notoriedade de Barnabé. Queria ser chamados também de filhos da consolação, filhos da exortação, cheios do Espírito Santo. Então, Ananias e Safira, nós conhecemos a história. O que eles fizeram? Eles venderam uma propriedade, entregaram também aos pés dos apóstolos, mas eles retiveram parte da propriedade e mentiram, falaram que entregaram tudo e foram fulminados, morreram por causa disso. Então, queridos, o que a gente vê nessa situação de Barnabé, que a gente começa vendo aqui que Barnabé era um homem desprendido, era um servo de Deus que falava, poxa, eu tenho os meus sonhos, eu tenho as minhas metas de vida, eu tenho as minhas propriedades, mas o que importa é que o reino de Deus seja suprido. O que importa é que a vontade do Senhor seja feita. O ouro e a prata do Senhor está no bolso da igreja. Então, o Senhor vai suprir as necessidades dos irmãos através de nós que temos uma abastança, nós que temos uma propriedade a mais. E Barnabé era um homem, além de dar testemunho de vida, era totalmente desprendido dessas questões temporais. Não, isso aqui é bom para mim. Porém, se eu tiver que abrir mão para abençoar o reino de Deus, eu vou fazer isso. Então, nós já começamos a aprender aqui com essa personagem aqui, Barnabé, que, na verdade, um dos nossos principais alvos, é também dar testemunho de vida, viver em novidade de vida, ser desprendidos daquelas coisas que algumas vezes está tão assim junto a nós, algumas vezes tão nos aperta e tão nos confunde, desprendidos, para que a glória de Deus venha se manifestar através de nós. Para que Jesus não esteja escrito somente no nosso peito quando nós colocamos aquela camisa, mas que Jesus venha estar dentro do nosso peito, quando nós tenhamos peito, né, disposição para sermos cristãos de verdade. Então, como nós falamos, nós iríamos passear um pouquinho no livro de Atos para conhecer, né, Barnabé. Então, eu queria que você, já que estamos no capítulo 4, que você andasse um pouquinho, que nós chegaremos lá no capítulo 9, tá ok? Nós leremos o versículo 26 ao versículo 29, do capítulo 9, versículo 26 ao versículo 29. Para você que está procurando ainda, eu queria adiantar que o capítulo 9 fala sobre a conversão de um homem chamado Saulo. Tá? Saulo se converte. Saulo estava indo para Damasco com costa quente, autorizado a matar crente, autorizado a torturar crente. E de repente, Saulo, o que acontece com ele?
calma que nós já leremos do capítulo 9, versículo 26. Mas o que acontece com Saulo? Saulo, ele tem um encontro com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ah, Senhor, eu estou perseguindo uma seita aí, eu não estou te perseguindo. Não, Saulo, você está me perseguindo sim. E não adianta você continuar nessa caminhada aí, porque duro é recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, se você continuar nisso aí, nessa linha, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai se machucar. Você vai se machucar. Então, Paulo teve um encontro com Jesus, enfim. Aí teve aquela coisa aí, ficou sem visão, né? Foi para casa de Ananias, aquela coisa toda. Aí, de repente, depois que passou esse vento na vida de Paulo, a nossa irmã Rose Miranda, bom dia e a paz do Senhor, minha querida. Seja bem-vinda. Ok? Então, depois que o apóstolo Paulo, o irmão Saulo, no caso, se converteu, depois que passou aquele vento na vida dele, o que ele foi fazer? Qual era o natural? Vou congregar. Vou para a igreja. Aí o apóstolo Paulo, ele foi tentar congregar na igreja de Jerusalém. É onde estavam os irmãos. Congregar na igreja de Jerusalém. O que aconteceu ali? O que aconteceu? Ninguém queria, os irmãos ficaram com medo. Os irmãos acharam que era mentira. Os irmãos acharam que Paulo estava armando, querendo se aproximar, fingindo que era crente, querendo se aproximar dos crentes, para daqui a pouco fazer aquilo que ele se propôs a fazer desde onde ele saiu. Aí havia uma resistência da igreja de aceitar Paulo. Aí o que acontece? Vamos ler aqui o capítulo 29, no versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Versículo 27. Então, Barnabé, tomando-o consigo, olha só, Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome, né? No nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, e também falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. O que queria ver aqui com isso? Paulo queria ter contato com os irmãos de Jerusalém. Se converteu, natural, como nós falamos, congregar. Quando ele tentou congregar, ele não conseguia, né? A paz do Senhor, nossa irmã Vivi. Deus abençoe, querida. Bom dia. Então, quando Paulo tentou congregar, ele não conseguiu. Mas aí, queridos, ele encontrou uma pessoa que intercedeu por ele. Sabe quem foi? O nosso irmão Barnabé. O nosso irmão filho da consolação, filho da exortação, apelidado pela igreja por tão grande era o testemunho do irmão Barnabé. O que essa palavra nos mostra? Que primeiro, Barnabé era tão abençoado que Barnabé tinha credibilidade diante da igreja. Sabe por quê? Porque ninguém estava acreditando. Cremos aqui que nem os apóstolos, nem os líderes da igreja estavam acreditando que Paulo realmente tinha convertido. Mas aí entra uma pessoa em cena, que é em Barnabé. As pessoas falam, gente, muda tudo, para tudo. Para tudo, sabe por quê? Porque até então era Paulo tentando chegar, mas agora é Barnabé testemunhando a favor dele. Para tudo. Pode trazer. Aí a palavra de Deus nos fala que Paulo conseguiu ingressar na igreja de Jerusalém. Por quê? Porque Barnabé intercedeu corajosamente.
que seria da vida de Paulo se aquela igreja não o aceitasse? O que seria da vida de Paulo, um novo convertido? Uma pessoa que quase não conhecia nada de Jesus, tinha tido uma experiência há pouco tempo, mas teve algo que fez uma grande diferença na vida de Paulo. Barnabé intercedeu por ele e fez com que ele conseguisse congregar ali, ser aceito, pelo menos, aos irmãos da igreja de Jerusalém. Paulo hoje nos ensina através das suas epístolas. Paulo hoje doutrina a igreja de Jesus. Paulo fundou várias igrejas. Hoje, muitas igrejas espalhadas pelo mundo são igrejas frutos daquelas igrejas que Paulo fundou. E sabe por que Paulo ficou de pé? Porque um homem chamado Barnabé intercedeu por Paulo. Barnabé foi corajoso porque ninguém queria chegar perto de Paulo, mas Barnabé teve unção, Barnabé teve discernimento do Espírito Santo, viu que aquele homem era um homem que tinha se convertido de verdade e começou a se relacionar com ele. Começou a se relacionar com ele como irmão em Cristo, né? Como servo de Deus. Versículo 28 fala que andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Barnabé chegou para os irmãos lá de Jerusalém e falou: ó, gente, ele se converteu de verdade, ele está no meio da gente, entrando e saindo, pregando, ou seja, está aqui, ó, é crente. Então, Barnabé, ele era um homem corajoso, ele tinha credibilidade, e uma das coisas que ele fazia, que é de vital importância para a gente hoje, ele fazia questão de integrar o novo convertido na igreja, né? Eu queria trazer para nós, essa é uma das nossas missões, integrar o novo convertido na igreja, né, amado? Lembre-se aí, qual é a pessoa que teve uma experiência com Jesus, mas ainda não está integrada na igreja. É a sua missão, é a minha missão. A igreja de Jesus hoje, ela vibra quando uma pessoa levanta a mão e aceita Jesus, como se fosse o ápice. Oh, glória a Deus! Aceitou Jesus, agora é ela mesmo, tudo com ela mesma, ela e o Espírito Santo de Deus, ó. Vibra, né? Mas a igreja aqui, o exemplo de Barnabé nos diz que nós temos que vibrar quando nós conseguimos integrar a pessoa na igreja e a pessoa ficar firme com Jesus, em comunhão com a igreja e começar a caminhar em novidade de vida. Essa era a função de Barnabé. Por isso é que Barnabé, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui no versículo 30 fala que, sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. O que significa isso? Depois que Paulo chegou a Jerusalém, começou a congregar ali, Paulo era ousado. Paulo, ele começou de uma certa maneira, bater de frente com os helenistas. Aí, o que aconteceu? Eu não sei se foi devido a isso, a igreja de Jerusalém fez com que ele voltasse para a cidade dele. Que só, sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia, então Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi enviado para Tarso. E ali ficou. Né? E ficou durante muito tempo ali. Ficou durante muito tempo. Aí, vamos caminhar um pouquinho. Eu queria que nós estivéssemos agora ali no capítulo 11. É aí pertinho. Capítulo 11, versículo 22. Você que está com a sua Bíblia aí. Capítulo 11, versículo 22. Tá? Vamos lá. Aí o que aconteceu? Aí continua na história, irmãos. Continua na história. O que aconteceu? Os irmãos de Jerusalém, como nós falamos no começo, ficaram sabendo que tinha conversão lá na Antioquia.
né, um lugar chamado Antioquia. Para que os irmãos venham a saber, essa igreja de Antioquia foi a igreja de Paulo, tá? Depois, Paulo congregou ali, ficou congregando ali em Antioquia, e as suas viagens missionárias saíam dali, de Antioquia, tá? Então, o que acontece? Lá em Antioquia era um lugar que havia igreja, muitas conversões, só que havia um detalhe, eram pessoas que não eram judeus, ó, eram pessoas que não eram judeus, e o judeu no começo da igreja ele cometeu um erro, ele achava que a igreja era mais para os judeus do que para os gentios. Foi uma luta para que os gentios tivessem uma liberdade dentro da igreja de Jesus. Porque os judeus pensavam que a igreja era mais para eles eram um povo de Deus, né? Eles ainda não estavam atentos ao mistério oculto, que ainda não tinha sido, né, amplamente revelado, né? A irmã Maura está nos assistindo, a paz do Senhor Jesus. Irmã Maura, um bom domingo para você também, para a senhora também. Deus abençoe, seja bem-vindo. Então, o que aconteceu, queridos, é que ali na igreja de Antioquia tinha muita igreja de provavelmente novo convertido, era ímpio, né? Eram pessoas gentílicas de outras nações. Mas o que os irmãos pensaram? Os líderes da igreja, os discípulos, né? Como nós falamos discípulo, Tiago, Pedro, João, que eram líderes da igreja de Jerusalém. O que eles falavam? Vamos ter que enviar alguém para aquela igreja lá para cuidar daquela igreja. Ok? Vamos ter que enviar. E quem eles enviam? Adivinha? Adivinha? Quem? Não é Raimundo Nonato. Com certeza. Eles enviaram Barnabé, né? A minha cunhada Céia, né, tá assistindo aí a nossa live, entrou. Seja bem-vinda, irmã Céia. Seja bem-vinda e a paz do Senhor Jesus Cristo. Então, eles enviaram para aquela igreja que tinha acabado de começar. Não sabemos se ela estava organizada ainda como igreja, mas havia muitas conversões ali em Antioquia. Aí quem eles enviaram? Enviaram Barnabé. Quem mais? Tem que enviar o seu melhor, né? Tem que enviar o seu melhor. Né? Algumas vezes a gente quer colocar o nosso pior, né? Hoje em dia existe muito isso nas casas, né? Nas casas, a dona de casa, algumas vezes, ela chega e guarda o melhor para uma eventual situação importante, o melhor talher, a melhor, né? Mas o que acontece? Irmãs, temos que ter o melhor no nosso dia a dia. Temos que ter o melhor, né? O melhor tem que estar na nossa mesa. Estou brincando aqui um pouquinho, tá? Sem querer interferir na maneira que as irmãs cuidam dos seus lares, mas quando a gente vê, a palavra de Deus é assim, Deus enviou o melhor. Deus enviou quem? Enviou um anjo para vir aqui, morrer por nós, né? Se tornar carne e habitar entre nós. Enviou um anjo, né? Para se tornar carne e habitar entre nós, para morrer por nós. Negativo. Em anjo, serafim, querubim, não. O Senhor, Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nos amou de tal maneira que enviou o seu melhor. Sabe o que a igreja de Jerusalém estava fazendo com Antioquia aqui? Estava enviando o seu melhor. Estava enviando Barnabé. Aqui capítulo 11, versículo 22, a palavra de Deus diz assim, ó: e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, sobre a Antioquia, que eu falei. E enviaram quem? Barnabé a Antioquia. Eles enviaram Barnabé. Amado, foi a melhor coisa que eles fizeram. Enviaram Barnabé. Por quê? Deixa eu acabar de ler aqui. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e homem de fé.
Aí, depois que eles enviaram Barnabé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso. Ah, não, isso aí eu vou falar daqui a pouco. Então, o que acontece? O que acontece? Ok. Então, o que acontece? O que nós estamos percebendo aqui? Versículo 23. Versículo 22. Vou ler aqui de novo, queridos. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça, era esse versículo aqui que tinha sumido, mas eu achei de volta. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com um propósito de coração. O que ele fez? Ele exortou, ele viu a graça. Vamos parar por aqui. Barnabé, a igreja de Jerusalém era uma igreja um pouco preconceituosa com os gentios. Achava que gentio não tinha muito direito, né? Então, o que acontece? Eles tinham que enviar alguém que fosse sábio, que tivesse uma diplomacia, sabe por quê? Essa pessoa que iria estar conduzindo aquela igreja não iria estar conduzindo uma igreja tradicional, aquela igreja que eles estavam acostumados, igreja de judeus. Ele iria para uma nova experiência, ele iria estar congregando, liderando a igreja de gentios, e só Deus sabe o que aqueles gentios poderiam ser capazes. Muitos adoravam outros deuses. Muitos tinham manias terríveis, né? Muitos não conheciam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, não era qualquer pessoa que poderia ir. Então, eles enviaram uma pessoa sábia. Quem? Barnabé. Uma pessoa que tinha um olhar espiritual. Sabe por que tinha um olhar espiritual? Olha aqui, versículo 23. O qual, quando chegou, o que Barnabé viu? Barnabé viu um montão de gentio pecador. Um montão de gentio carnudo. Não. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Barnabé, creio eu, que ele não estava vendo muita religiosidade ali, não. Era muito gentio. As pessoas estavam novos convertidos, mas querendo o Senhor. Deve ter visto muita mulher lá que se prostituía, muitas pessoas maquiadas, aquela maquiagem pesada, aquelas roupas estranhas. Mas eram pessoas que estavam ali querendo uma experiência com Deus. Sabe que a palavra de Deus fala? Que Barnabé viu a graça. Barnabé teve visão, olho espiritual. Barnabé viu não como o homem vê, Barnabé viu como Deus vê. Deus vê aquilo que não é nada, aquilo que é feio, aquilo que é ridículo. Deus vê aquilo que é ridicularizado pelas pessoas. Deus vê algo de grande valor. Deus estava vendo naquele amontoado de gente recém-convertida, gentia, uma igreja consolidada, uma igreja missionária, porque as viagens de Paulo partiram dessa igreja aqui, de Antioquia. Deus via, então Barnabé, quando chegou ali, ele se alegrou, porque ele viu a graça de Deus, a palavra de Deus viu, era sábio e tinha um olhar espiritual. E no versículo 23 ainda diz que ele chegou ali e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Propósito de coração. E o que acontece é que ele trabalhou em prol de que aquela graça aumentasse cada vez mais. Puxa da memória aí, crente
novo convertido carnal. Puxa da memória aí. Você tá meneando a cabeça para ele? Só a misericórdia. Viu a internet? Viu o Facebook dele? Viu o Facebook dela? Só a misericórdia. Viu ali a roupa dele? Viu a roupa dela? Só a misericórdia. Comece a ver, nós temos que começar a ver como Deus vê. Ver a graça de Deus, isso é legal, porque essa pessoa que está dando mau testemunho, na internet, né? Dependendo do que esteja fazendo ou falando, essa pessoa aí será um futuro missionário, uma futura missionária, dependendo de como você vai trazer um suporte, como você vai enxergar. Enquanto nós estamos enxergando essa, Deus está enxergando um homem e uma mulher de grande valor. E enxergar assim não é para qualquer um, não. É só ter uma visão são só para homens como Barnabé. São só para homens como Barnabé. E é o que está em falta hoje na Igreja de Cristo. É o que está em falta hoje na Igreja de Cristo. Barnabé. Eu queria, aí no versículo 25, né? O que acontece aqui no versículo 25? Aí Barnabé chegou lá, viu a graça, viu o poder de Deus. Aí o que ele fez? E partiu Barnabé para Tarso a buscar quem? Quem? Saulo. E, achando-o, conduziu para Antioquia. Barnabé, sabe quando aconteceu isso aqui? Depois de 14 anos que Saulo tinha se convertido. Depois de 14 anos, primeiro que quase que Saulo não é aceito na igreja de Jerusalém. Aí, assim que Saulo foi aceito na igreja de Jerusalém, eles mandaram para Tarso. Por que motivo nós não sabemos, querido. Mandaram o Saulo para Tarso. Alex, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Tá? Grande abraço. Ana Paula, julgamos muito e esquecemos do amor de Deus por todos nós. Isso aí, irmã Ana Paula. Então, o que acontece? Aí, voltando aqui, o que acontece? Há 14 anos atrás, quase que a igreja de Jerusalém não aceita Saulo. Aí Barnabé foi lá e, com sua sabedoria, conversou daqui, aceitaram. Mas logo depois eles mandaram para Tarso. E Paulo ficou lá. Só Deus sabe como. Sozinho. Aí, 14 anos depois que Barnabé ele veio, viu a graça, ao invés de ver carnalidade, ao invés de depreciar, ele viu a graça. Aí o que ele fez? Ele foi lá mandar chamar Paulo. Paulo, de repente, tinha sido até rejeitado pela igreja de Jerusalém. Ele mandou buscar Paulo. Sabe por quê? Porque Barnabé era um homem de Deus e Barnabé via como Deus via. Ele acreditava nas pessoas que não eram ninguém. Né? Se nós voltarmos lá para o capítulo 9, onde Paulo se converteu, queria matá-lo. É isso mesmo, irmã Rose, é isso mesmo. Então, depois daqui a pouco eu vejo aqui tem interrogação, daqui a pouco eu vou responder a irmã, que eu não entendi muito bem a pergunta. Tá ok? Vitor Fernando, verdade, pastor. Está faltando irmãos com esta visão de Barnabé. Então, lá quando Paulo se converteu, lá no capítulo 9, no versículo 14, a palavra de Deus diz assim, e aqui Paulo, quando estava fugindo, tinha pessoas querendo matar Paulo, igual a irmã falou aí. Tinha pessoas que estavam querendo matar Paulo. Aí aqui, tá falando assim, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, Jesus,
quando apareceu para Paulo, né? Quando Paulo se converteu, disse-lhe, porém, o Senhor. Deixa eu contextualizar os irmãos aqui, ó. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos, cadê? E dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Sabe o que acontece aqui? O que eu li aqui para os irmãos agora? Paulo se converteu. Alguém tinha que amparar Paulo. Primeiro Deus manda Ananias. Ananias ficou com medo de amparar Paulo. Aí Jesus fala assim para ele: não, vai lá, ampara ele sim. Sabe por quê? Por que você deve amparar ele? Porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Lá atrás, quando Paulo se converteu, Deus já tinha falado que Paulo iria levar o nome dele diante dos gentios. Você acha que Barnabé não sabia disso? Na época, Barnabé se relacionava com Paulo. Na época, Paulo deve ter confidenciado isso aqui a Barnabé. Ninguém acreditava. Novo convertido, pessoa que matava crente. Ninguém acreditava. Mas sabe o que acontece? Quem acreditou? Quem acreditou? Barnabé. Porque quando Barnabé assumiu a igreja de Antioquia, sabe o que Barnabé fez? Está escrito aqui, ó. Primeira coisa, capítulo 11, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Meus irmãos, isso aqui é tremendo. Sabe por quê? Quando Barnabé foi buscar Paulo lá, Paulo não era ninguém. Paulo era um homem que tinha sido rejeitado pela igreja de Jerusalém, entre aspas. Quando eu falo rejeitado, ali, não deram muito valor. Não deram muito valor. Paulo chegou lá e enviaram ele lá para Tarso. Não deram muito valor para Paulo. Paulo deve ter falado, ó, Deus, eu acho que Deus vai fazer uma obra na minha vida, eu vou pregar o evangelho aos gentios. Ah, vai lá para Tarso. Não deram muito valor. Mas sabe o que acontece? Barnabé acreditava nos pequenos. Barnabé acreditava. Barnabé acreditou na igreja de Antioquia. E Barnabé acreditou em Paulo. Vou lá buscar, sabe por quê? Eu creio que aquilo que ele falou para mim há 14 anos atrás, Deus vai fazer. Vai acontecer. E detalhe, Deus vai me usar para que isso, aquelas promessas na vida de Paulo venham acontecer. E vou lá. Vem, Paulo. Vem, Paulo. Eu cheguei a escutar um comentário que o Paulo, de repente, estava até desolado. Poxa, Deus prometeu e nada acontece. Acontece. Sabe por quê? Existe ainda profeta na casa de Israel. Existem homens de Deus que são usados pelo Espírito Santo. Né? A paz do Senhor, meu irmão Rodrigo. Né? Seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus Cristo. Então, existe. Então, foi lá Paulo, foi Barnabé e buscou a Paulo. Sabe por quê? Mais uma vez, eu queria dizer para os irmãos que Barnabé via como Deus vê. Como você acha que Deus enxergava Saulo? Um miserável que matava a crente e agora aceitou Jesus e estava lá isolado em Tarso? Ou como um apóstolo enviado aos gentios para abrir, para fundar muitas igrejas? Como é que você acha que Deus via o apóstolo Paulo? Via assim, da mesma maneira que Barnabé via. Por isso Barnabé foi lá buscar Paulo. Barnabé via como Deus vê. Como nós hoje precisamos ver como Deus. E não é qualquer um, não. Porque você, eu, para que nós venhamos a ver como Deus vê, a gente tem que ver além daquilo que está diante dos nossos olhos. Além do natural. Porque se deixar só pelo natural, nós não conseguiremos enxergar. Né? Quando Samuel foi lá ungir,
ele via todo mundo como rei, menos Davi. Sabe por quê? Ele estava vendo o natural. Tem que ver além. Aí Deus fala para Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o que está no coração. Deus não vê. Para que nós venhamos a ver, hoje nós temos uma mania muito grande de analisar perfil. Esse aqui tem perfil de pastor. Esse aqui tem perfil de diácono. Esse aqui tem perfil de ministro de louvor. Estava conversando com minha esposa que os ministros de louvor que faz mais sucesso, de verdade, são pessoas que nem voz têm. Né, mano? Desculpe a nossa irmã Ana Paula Valadão, mas será que ela tem a voz mais linda do mundo? Desculpe o nosso irmão Lázaro, mas será que ele tinha a voz mais linda do mundo? Mas são pessoas que fazem, que ministram, passa Deus, né? Algumas vezes o pessoal fala mal da irmã, ministra, você louva, tem história, os louvores têm história, tem testemunho. Se nós fôssemos analisar por perfil, primeiro, quer ser levita, quer ser levita? Canta aí, faz aí um. Eu quero ver a tua afinação. Faz aí. Né? Ah, você é desafinado, você não presta. Isso. Sabe por quê? Temos que começar a ver como Deus vê. Senão, né? A irmã Rosa que está falando que ele ficou durante anos no anonimato, até Barnabé ir buscá-lo. É verdade. Ficou durante anos no anonimato, irmã. Mas um homem, Barnabé, foi usado por Deus. Irmã Viviane está dando um bom dia, minha querida, em nome de Jesus Cristo. Aí, aqui ainda no capítulo 11, no versículo 26, e sucedeu que, capítulo 11, versículo 26, né? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Aí eles ficaram lá, Paulo, Barnabé, os irmãos da igreja, se reunindo e ensinaram muita gente. Começaram, a doutrinar a igreja, a trabalhar para que a igreja ficasse estruturada. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez. Tem alguém me ligando aqui, irmão? Por isso que eu estou botando o dedo aqui toda hora. Tem alguém me ligando e eu estou desligando o telefone. Tem alguém me ligando toda hora, insistentemente. Me desculpe aí o irmão ou a irmã que está me ligando, mas agora eu estou numa grande obra, tá ok? Então, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Olha só. O que Barnabé fez com Paulo? Trouxe Paulo. Agora, Paulo, você é um homem de Deus. Você estava no anonimato. Ah, mas você é um homem de Deus. Vamos ficar junto aqui e vamos ensinar essa igreja, vamos doutrinar, vamos trabalhar. E a palavra de Deus nos fala que eles trabalharam de uma maneira tão eficaz que os irmãos, os servos de Deus, começaram a ser chamados de cristãos ali. E os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Hoje, o que nós somos chamados hoje, pela primeira vez, os discípulos foram chamados aqui nesse trabalho de Barnabé, ajudado por Paulo em Antioquia. Sabe por quê? Porque os discípulos foram chamados de cristãos. Porque pelo trabalho que Barnabé implementou aqui, as pessoas daquela igreja começaram a se parecer com Cristo. Cristão, na palavra, se eu não me engano, no grego, significa pequenos cristos. Eles começaram a ser chamados de cristãos. Barnabé fazia diferença na sua geração. Incrível, amado. Incrível um homem desse passar desapercebido pelas nossas leituras no livro de Atos. E a palavra de Deus nos fala que depois, ali no versículo 27 ao versículo 30,
no versículo 27 ao versículo 30, que foram Barnabé e Paulo ajudar a igreja lá de Jerusalém, enviar comida para lá, para eles. Tá? Eles foram para lá, enviaram a comida, fizeram o trabalho que tinham que fazer, a igreja estava precisando, enviaram, tá? E depois eles voltaram. Quando eles voltaram, eu queria que você gravasse esse nome aí, João Marcos. Aqui, ó. Deixa eu ler, eu não ia ler, não, mas deixa eu ler aqui, versículo 27 do capítulo 11. Olha lá, versículo 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando quem? Aos anciãos por mãos de Barnabé e Saulo. Né? Cadê? Barnabé e Saulo. Ok. Aí depois, mais à frente aqui, mostra que quando eles voltaram, depois eu vejo o versículo, eles voltaram com um homem, um varão chamado João Marcos. Grave esse nome aí que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, tá? João Marcos. Mas, enfim, aí, amados, caminhando, os irmãos estavam trabalhando ali na igreja de Antioquia, Barnabé ajudado por Saulo, né? Aí o que aconteceu no capítulo 13? A primeira viagem missionária. A igreja, que era uma igreja não vista assim por ninguém com bons olhos, a igreja se tornou uma igreja missionária. Primeira viagem missionária. Cadê a igreja de Jerusalém fazendo missões? Nada, porque eles achavam que a igreja era para os judeus. Milhões ali de membros, milhões de discípulos, de crentes. Né? Como nós falamos, tinha aproximadamente 100 mil pessoas ali congregando ali naquela igreja. O que acontece? Algumas vezes tinha que morrer gente perseguido para eles saírem, para pregar em outros lugares, como foi no caso de Estevão. Mas aí o que aconteceu é que a igreja, que agora há pouco não era benquista, a igreja se tornou uma igreja missionária. Barnabé fez um trabalho ali tremendo. E a palavra de Deus diz que Deus agora vocês estão aptos a levar o evangelho até os confins da terra. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 13, olha aí, amados, capítulo 13, anda mais dois capítulos aí, capítulo 13, a palavra de Deus nos fala assim, ó, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, quem? Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aí tinha esses irmãos lá, que estavam liderando, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Se cumpriu aqui a palavra que Deus tinha dado lá atrás a Paulo, que Paulo ia pregar aos gentios. Porém, Barnabé teve que ser usado para manter Paulo em Jerusalém, e depois ele teve que ser usado para buscar Paulo lá em Tarso. Buscou Paulo em Tarso, e aqui o Espírito Santo separou algo que eu quero falar com os irmãos com relação à obra missionária. Deus tem me chamado para ser um cantor. Deus tem me chamado para ser um missionário. Deus tem me chamado para ser um pastor. Deus tem me chamado para ser isso ou para ser aquilo. Aí eu te pergunto, primeiro, você está se dispondo a trabalhar para o Senhor? Você está tendo vida com Deus? Você está trabalhando, fazendo alguma coisa? Sabe por quê? Porque, primeiro,
nós temos que ter vida com Deus e fazer aquilo que está ao nosso alcance, para que depois o Senhor vem e nos separa para uma grande obra. Tá? Por quê? Porque algumas vezes eu tenho chamado para aquilo, eu tenho chamado para aquilo, mas está inerte. Não está tendo vida com Deus direito, não está fazendo o que está ao seu alcance para fazer, a nível de obra de Deus. Davi foi chamado para ser rei, tá, mas estava lá cuidando das ovelhas. Primeiro, tenha vida com Deus. Um homem segundo o coração de Deus era Davi. Então, tenha vida com Deus. Nós temos que ter vida com Deus primeiro e estar fazendo aquilo que está ao nosso alcance, para depois o Senhor separar para a obra que Ele quer. Só aqui no capítulo 13, o Espírito Santo, depois de muita oração, de muito trabalho, de muito jejum, de muita renúncia, só depois de muito tudo, que o Senhor separou Barnabé e Paulo, tá, para a obra missionária. Nessa primeira viagem, eles levaram quem? João Marcos. Tá, ok? Grava esse nome. João Marcos. Eles chamaram... Tá. Aí, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa interessante que eu quero falar com os irmãos. Lá no capítulo 14, no versículo 8, capítulo 14, versículo 8, eles já estão ali na sua viagem missionária, pregando evangelho aqui, pregando evangelho ali. Aí eles chegam em Listra. Aí o que acontece? Acontece uma coisa interessante. A cura de um paralítico em Listra. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. Disse versículo 11: e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Meu Deus! Os irmãos, foram 14 anos, irmã. Meu Deus, os deuses desceram até nós, os deuses deles, que eles pensavam, Júpiter e Mercúrio. Aí eles chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Por quê? Porque Paulo falava. Se nós pegarmos aqui o deus Júpiter, era o deus Zeus, era o deus dos deuses, era o deus maioral, né? O Zeus é chamado pela lenda deles lá como avô de Rômulo e Romeu, aqueles que fundaram Roma. Então Zeus era o deus principal. E Mercúrio era o filho de Júpiter. Filho de Júpiter. Tá? Então o que acontece? Eles colocaram o seguinte: Barnabé como Júpiter, o deus maioral. E Paulo, eles colocaram como Mercúrio, porque era o que falava. Realmente Mercúrio é um deus mensageiro, um deus que trazia mensagem, principalmente de Júpiter, lá na lenda deles. Então, o que a gente enxerga aqui? Que, na verdade, ainda que Paulo falasse, ainda que era Paulo que pregava, sabe o que acontece? As pessoas viam ali Barnabé como autoridade. Não é só porque Barnabé estava quieto que as pessoas achavam que Barnabé era um ninguém. Barnabé as pessoas viam ali na postura deles Barnabé como autoridade e via Paulo como mensageiro. Assim como aconteceu lá em Moisés no Egito. Moisés era visto como o cara que estava à frente. Quem falava? Era Moisés? Não. Quem falava era Arão. Mas o faraó sabia, aquele ali que está falando, mas não é aquele ali que manda, não. Não é aquele ali que manda, não. Tá? Eu vou até falar com ele, mas não é aquele ali que manda, não. Então, o que acontece é que esses irmãos enxergavam. Então, Barnabé, naquela época, ele tinha uma postura que tinha autoridade. As pessoas viam que ele era autoridade espiritual, né? Aí,
lá no versículo 14 do capítulo. Deixa eu ver se é do capítulo 14. Cadê? Tá. No capítulo 14 aqui, no versículo 14, o que está escrito aí? Olha aí para sua Bíblia. Eu anotei errado aqui. Versículo 14. No versículo 14, ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, olha só, os apóstolos Barnabé e Paulo. Barnabé passou a ser chamado de apóstolo. Sabe quem era chamado de apóstolo? Eram os 12 que andavam com Jesus. Eram os 12 que andavam com Jesus. Olha só a diferença que Barnabé estava fazendo. Barnabé estava sendo chamado de apóstolo. Aí aconteceu algo meio difícil. Eles estavam ali liderando a igreja de Antioquia. Ninguém era judeu ali. Assim, se tiver um ou dois, ninguém era judeu. Então, eles não se circuncidavam, eles não faziam sacrifício, eles não tinham nenhuma mania judaica. Aí teve problema. Por quê? Porque começou a se infiltrar alguns judeus ali que começou a falar assim para eles, essa igreja aí tá errada. A gente aqui, não, tá errado. Sabe por quê? Para essa igreja ser uma igreja de verdade, a gente tem que começar a circundar, ir para o templo de Jerusalém, né? Tem que começar a fazer sacrifício. Começou a colocar coisa que não tinha nada a ver. E isso trouxe uma perturbação tão grande para aquela igreja que alguns líderes tiveram que ir lá em Jerusalém falar para os apóstolos, que eram os líderes da igreja. E aí, gente, tá acontecendo isso, isso e isso. E aí, o negócio tá difícil agora para organizar. Nós estamos em meio a uma grande tribulação filosófica lá. Por quê? Porque estão querendo que os gentios estavam muito bem, estão querendo que eles pratiquem a religião judaica, né? Os ritos judaicos. Aí, quem foi enviado lá para Jerusalém para resolver essa questão? Adivinha? Quem? Não foi Raimundo Nonato, mas foram os apóstolos Barnabé e Paulo. No capítulo 15, que fala sobre esse concílio, eles fizeram um concílio. Jerusalém, a igreja de Jerusalém fez um concílio, se reuniu para resolver essa questão, né? Até o título do texto aí do capítulo 15 do livro de Atos é Assembleia de Jerusalém, em Jerusalém. Não, e algumas Bíblias está Concílio de Jerusalém. Aí ali no versículo 1 está assim, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Ou seja, vocês estão todo errado. Está todo mundo errado aqui, então vai todo mundo para o inferno. É isso que eles falavam. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Aí lá no versículo 12, pula lá para o versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. O que Paulo e Barnabé foi lá falar é o seguinte: Barnabé estava falando, estão querendo colocar rito judaico lá, tinha que ver o que Deus fazia lá antes deles chegarem. Antes desses judeus chegarem, os sinais, os prodígios, a graça de Deus. Aí eles voltam com uma resposta. Eles voltaram. Né? O que foi decidido? Aí lá no versículo 22 do capítulo 15, diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, ou Bar aí de novo, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardais, e bem vos vá. Então, os líderes da igreja decidiram isso. Não tem que ficar cumprindo rito judaico nenhum. Deus vai continuar trabalhando aí na igreja de vocês. Só faz o seguinte: se afaste da idolatria, se afaste do sangue, da carne sufocada, aquela carne que o sangue fica preso lá, né? E se afaste da prostituição. Esse é o critério. Aí eles voltaram com essa resposta. Aí, amados, já daqui a pouco chegando ao final, voltaram com essa resposta. Aí o que aconteceu? Os irmãos foram para a segunda viagem missionária. E aí nós vamos acabar daqui a pouco por aqui. Os irmãos foram para a segunda viagem missionária. Porque eles pensaram assim: poxa, nós, Barnabé e Paulo, nós implantamos algumas igrejas, agora a gente tem que voltar lá para fortalecer a fé dos irmãos, né? Aí eles foram: bom, então vamos, Barnabé, Paulo, então vamos lá. Aí prepararam tudo, tá? Aí o que acontece? O barquinho já estava no esquema. Aí o que acontece? No capítulo 15, versículo 36, e alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Aí, versículo 37, e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas para Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha tinha se apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal foi a contenda houve entre eles que eles se apartaram. Barnabé e Paulo se apartaram. Aqui, ó, na segunda viagem, no começo da segunda viagem. A paz do Senhor, irmã Lene. Barnabé e Paulo se afastaram. E tal foi a contenda que houve entre eles que eles se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marco, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, que veio lá do concílio de Jerusalém, eles acabaram o concílio e trouxeram Silas, né? E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. O que aconteceu aqui? João Marcos, aquele que eu tinha pedido para que os irmãos guardassem, na primeira viagem, foi com Barnabé e Paulo. Só que na Panfilha ele voltou. Por quê? Não sabemos. Porque era novo convertido, porque teve medo, teve pouca experiência, não sei. Eu sei que ele voltou. O que aconteceu na segunda viagem? Na segunda viagem, vamos de novo? Vamos. Aí Barnabé, vamos levar Marcos. Paulo, não vamos levar. Foi uma situação entre eles ali. Paulo estava irredutível. Não vamos levar. Não vamos levar. Mas, por sua vez, Barnabé também estava irredutível. Temos que levar. Os dois estavam irredutíveis. Aí sabe o que aconteceu? Barnabé pegou João Marcos, e foi fazer a sua viagem missionária para um lado. E Paulo pegou Silas e foi fazer a sua viagem missionária para o outro lado. E o que aconteceu? Depois a gente não escuta mais, né, muito falar em Barnabé. Por quê? Por que não se escuta? Porque foi sem importância a viagem missionária de Barnabé? Não, porque quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E Lucas foi com Paulo para a sua viagem missionária. Rapaz, seu evangelista Cláudio. Seja bem-vindo, querido. E Lucas foi com Paulo. Então, a viagem relatada aqui no livro de Lucas, de Atos, é a viagem que Lucas fez com Paulo. Então não teve como relatar a viagem de Barnabé, porque Lucas não foi com Barnabé. Lucas foi com Paulo. Então, o que acontece? João Marcos foi rejeitado. Meus irmãos, imagine se esses dois viajam e deixam João Marcos para trás.
eu acho que esse garoto até ia se desviar. Ele iria se desviar. Aí o que aconteceu? Barnabé agora, já que Barnabé já tinha feito um trabalho com Paulo, agora Barnabé é a vez de João Marcos. Barnabé pegou João Marcos e discipulou, cuidou. Eu queria que você abrisse lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Vamos lá, 2 Timóteo 4, eu já achei. 4, versículo 11. Isso aqui que nós vamos ler, Tião Alves, meu irmão em Cristo, meu irmão na carne, tá assistindo. Deus abençoe, querido. Seja bem-vindo. Aqui, ó, nesse livro, nessa parte aqui de 2 Timóteo, o que acontece? Foi lá no final da história de Paulo. Lá no final da história de Paulo. Né? Paulo estava preso. E lá no final da... Olha só o que Paulo fala de Marcos. O mesmo Paulo que rejeitou Marcos. O mesmo Paulo que rejeitou Marcos naquela viagem. Olha só o que o Paulo fala de Marcos. Capítulo 11, versículo 11. Só Lucas está comigo. Ele está falando para Timóteo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Traz Marcos, Timóteo, porque Marcos me é... Sabe por que Marcos me é muito útil? Porque um dia eu o rejeitei, mas o meu irmão Barnabé não o rejeitou e o discipulou. E cuidou dele. Não deixou que ele voltasse daquela viagem frustrado. A palavra de Deus nos mostra um relacionamento de Paulo e Marcos reconstruído por causa do discipulado de Barnabé. Quem foi companheiro de Paulo nos seus últimos dias, Paulo preso? Colossenses 4:10. Vamos lá. Colossenses 4:10. O Paulo falando aos irmãos de Colossos. Aristarco, que está preso comigo, Paulo estava preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé. Marcos era sobrinho de Barnabé. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Sabe quem é que não abandonou Paulo nos seus últimos dias de prisão? O rejeitado Marcos. Marcos era homem de Deus, homem de fé. Mas sabe por quê? Porque teve um pai espiritual. Teve uma pessoa que o sustentou. Teve uma pessoa que o discipulou. A maioria dos estudiosos, né, creem, quase que unânime, que esse evangelho de Marcos que nós lemos aqui hoje, Mateus, Marcos, foi o evangelho do rejeitado. Imagina só, amado. E esse evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Foi escrito primeiro do que o evangelho de Mateus. Tá? Foi escrito, é menor, de maneira sucinta, mostrando Jesus como servo. Mostra Jesus como servo de Deus. Evangelho de Marcos. Meu Deus. Que diferença Barnabé fez na vida de Paulo e que diferença Barnabé fez na vida de Marco. Que diferença Barnabé faz nas nossas vidas, porque muito do que nós vemos aqui na palavra é devido ao discipulado que Barnabé teve na vida de Paulo, na vida de Marcos, o que ele fez na igreja de Antioquia.
Eu quero concluir dizendo o seguinte, afirmando que Barnabé foi uma das lideranças mais importantes do primeiro século. Não porque cantava, não porque pregava, dançava, né? Aquelas coreografias gospel, aparecia nas lives, fazendo sucesso nos congressos. Não é por causa disso, não. Não é por causa disso, não. Foi uma das maiores lideranças do primeiro século. Sabe por quê? Porque Barnabé, ele ia ao fundo do poço, com quem estava no fundo do poço, e resgatava dali. Barnabé via nas pessoas aquilo que Deus não via. Barnabé ia ao fundo do poço, tirava as pessoas dali e dava uma segunda chance. Marcos, você foi rejeitado? Negativo, rapaz. Que isso? Você voltou na primeira viagem? Mas, vamos lá. Vamos trabalhar nisso aí. Porque você tem muita coisa para somar ainda no reino de Deus. Barnabé foi lá no fundo do poço, onde Paulo estava lá isolado, em Tarso, anos. Paulo, se lembra daquela palavra lá que você, novo convertido, convertido, compartilhou? Tá na hora, vambora. Mas Jerusalém não me quer, mas Antioquia te quer. Glória a Deus. Barnabé ele não empurrava ninguém. Algumas vezes, a gente está se vendo uma pessoa novinha, convertida, uma pessoa que aparentemente é praticamente um traficante. Eu conheço irmãos, hoje são evangelistas. No começo do ministério, já estava firme na igreja, os irmãos, eles pareciam um bandido, tinha anel em todos os dedos da mão. Mas era o Espírito Santo estava na pessoa, mas o exterior ainda ia mudar. Hoje, se você procurar um anel daquele, não tem. Porque o próprio Espírito Santo trabalhou no coração da pessoa. Mas imagine se essa pessoa fosse rejeitada. Hoje, temos que aprender com Barnabé que quando nós vemos pessoas novas convertidas, igual um bandido, igual uma prostituta, mas você está querendo Deus, enxergue-o como um pastor na casa do Senhor. Enxergue-o como um missionário, como um ministro de louvor na casa do Senhor. E se doe para que isso aconteça. Porque você vai ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas eu não quero terminar. Eu não quero terminar com esse versículo, não. Não quero terminar com esse versículo, não. Eu quero terminar com esse versículo aqui de Gálatas 2. Gálatas 2. Esse versículo eu quero que você não perca ele. Gálatas 2. Vamos lá. Para quem achar aí Gálatas. Quem está com a Bíblia eletrônica, a Bíblia no celular, vai achar mais rápido. Mas quem está com a Bíblia de papel vai demorar mais um pouquinho, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí depois de 2 Coríntios vem Gálatas. Tá ok? Tá bom? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Paulo, ele faz um comentário. Paulo faz um comentário quando ele chega lá em Antioquia, aí ele está lá com os gentios, que eram discriminados. De repente chega uma comitiva de Jerusalém, judeus. Aí acontece uma coisa desagradável. Depois eu confirmo se era Antioquia, tá bom? Mas a coisa desagradável já está confirmada.
Mas depois eu vou ver se era Antioquia, mas de repente não seja. Vamos ver. Gálatas 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, confirmado. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Ué, por quê? Por que Pedro era repreensível? O que Pedro fez? Porque, versículo 12, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, lá de Jerusalém, Tiago era pastor da igreja de Jerusalém, né? Antes que alguns chegassem da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios, mas depois que os judeus, ou seja, as autoridades de Jerusalém chegaram, ele fez o quê? Pedro se foi retirando devagarzinho para não queimar o seu filme, se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Vou queimar meu filme aqui, perto dos líderes da igreja, vou me apartar desses carnais, desses gentios, mas não é aí que eu quero chegar não, olha só. E os outros judeus também dissimulavam, assim como Pedro com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Meu Deus do céu. A gente falou tão bem de Barnabé, o texto todo, o estudo todo, e também Barnabé se deixou nesse período. O que eu queria dizer? Barnabé, ele continua sendo bênção. Ele continua sendo homem de Deus. Fez uma diferença na igreja. Fez uma diferença. Só que o que eu queria dizer aqui é que por mais que sejamos homens e mulheres espirituais, nós somos homens e mulheres. Somos homens e mulheres. Então, vigilância todo o tempo. Tá? Não é só porque eu sou um Barnabé que eu estou acima do bem e do mal. Acima do bem e do mal, só Jesus. Não é só porque eu sou Barnabé. Somos Barnabés. Em nome de Jesus, que façamos a mesma diferença, mas que lembremos sempre que somos homens e mulheres. E se nós não vigiarmos, um detalhezinho, uma brechazinha, foi pecado horrível? Não, foi adultério, foi roubo. Não. Simplesmente um preconceito, uma vergonhazinha. Ih, chegou o pessoal de Jerusalém, vou ficar um pouquinho afastado aqui, sei lá, o que eles vão pensar? Né? Somos homens e mulheres. É aí que eu queria terminar aqui. Falando sobre esse homem importantíssimo na nossa na geração do primeiro século, e que eu acho que se tiver um Barnabé nesse século, eu acho que a igreja já está muito bem servida. Se tiver um Barnabé disposto, quero lembrar você, olha aí para essas pessoas que estão na igreja e que são carnais. Cuidado com aquilo que eu e você nós temos falado dessas pessoas. Ah, a pessoa viu como é que a pessoa viu o que a pessoa falou, viu que a pessoa viu a roupa, viu isso, viu aquilo. Cuidado, porque de repente a nossa postura tem que ser outra. Tem que ser de suporte. Suporte, dar suporte. E lá no fundo do poço tirar. Eu quero que você puxe a tua memória aí. Quais são as pessoas que estão desviadas da igreja e hoje são carnais, que você fala assim, sai, não tem jeito não. Tem jeito nada. É palavrão o tempo todo. Se for mulher, é roupa curta o tempo todo. Se for homem, não vale nada. Né? Deus está nos chamando para fazer o contrário. Vai lá aonde essa pessoa está e traz a pessoa de volta para a presença do Senhor. Vai lá. Sabe o que aconteceu de interessante na história de Barnabé? Na primeira viagem missionária, quando Barnabé estava com Paulo, o que acontece? A gente sempre fala assim, lê escrito assim, ó, Barnabé e Paulo faz isso, Barnabé e Paulo
dando importância mais a Barnabé do que a Paulo. Barnabé era autoridade. Teve um momento da viagem em que começou a se falar assim, ó, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Sabe o que aconteceu? Paulo já estava tendo mais influência diante das pessoas do que Barnabé. Paulo já estava ficando mais famoso. Paulo já estava sendo quisto como uma maior autoridade até do que Barnabé. Sabe o que é bonito nisso? É Barnabé saber assim, ó, eu fiz a minha parte até aqui. Agora está na hora de eu sair de cena. Sabe por quê? Eu não tenho que ficar com ciúmezinho de Paulo, não. Eu sei que eu discipulei, eu sei que eu tirei ele lá do fundo do poço. Agora ele cresceu. Eu não tenho que ficar com ciúmezinho, não. Sabe por quê? O que importa é que o nome de Jesus seja glorificado. O que importa é que Jesus cresça e eu diminua. Né? Tem que ser muito de Deus para fazer o que Paulo fez, mas tem que ser mais de Deus ainda para fazer o que Barnabé fez. Falar assim, Paulo, agora é você. Você é o cara agora. Agora é a sua vez. Né? Que possamos ser como Barnabé em nome de Jesus. Ok? Vamos estar orando, clamando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Né? Melhoras aí para todos os enfermos. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro por você, vou falar igual um político conhecido. Então, vamos fazer assim. Eu oro por você e você ora por mim. Então, amados, em nome de Jesus, vamos orar um pelos outros. E creio que daqui a pouco estaremos juntos novamente. Não se esqueça do culto de ceia hoje. Estaremos ceando, né? Prepare aí o seu suco de uva. Pode ser suco de abacaxi? Não, irmão. O sangue de Jesus não era amarelo, né? Pode ser suco de limão? Não. O sangue de Jesus não era transparente, né? Suco de uva e pão, para que possamos estar ceando ao Senhor a partir das 20 horas. Ok? Em nome de Jesus. Vamos estar. Pode ser aquele suco de uva, aquele suco meio rosa? Não. O sangue de Jesus não era rosa, né? Em nome de Jesus. Vamos estar orando então em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti e Te pedir para que possamos ser como Barnabé, cheio do Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz, Senhor, aqui, como nós lemos, que Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e um homem de fé. E é assim que nós queremos ser. Nos ensine a isso. Possamos fazer diferença. Tenha misericórdia dessas pessoas que precisem, Senhor. Precisam de uma certa maneira de nós. Primeiramente, precisa do Teu Espírito Santo, mas Tu nos usa, Senhor. Tenha misericórdia, porque hoje nós estamos com corações tão duros para com essas pessoas. Estamos negando socorro, Senhor. Algumas vezes estamos impedindo que profetas surjam no futuro, pastores, doutores, em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados. Perdoe a cada um de nós que fazemos isso, mas em nome de Jesus. Se hoje nós queremos uma igreja abençoada igual à igreja primitiva, temos que ter valores de homens que viveram na igreja primitiva. E que tenhamos esses valores, em nome de Jesus Cristo, e que essa geração não venha se perder pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de visão, mas que em nome de Jesus possamos ser cheios do Teu Espírito e possamos enxergar e ver como o Senhor vê, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Em nome de Jesus, muito obrigado pela participação de todos os irmãos. Beijo em todos esses rostos aí, né? E que vocês tenham um domingo abençoados na presença do Senhor, em nome de Jesus. Lembrando que Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós é a esperança da glória.
Grande abraço, graça e paz.